Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que eu retorno a esta casa, que sempre nos traz com muita alegria e nos dá muito conforto, muito carinho. É muito gostoso chegar aqui, sentir o abraço de todo mundo, o carinho, essa vibração que vem com certeza desse Jesus, desse Cristo Consolador. Procurando então no dicionário o que significava a palavra Consolador, achei aquilo que dizia que é aquele que alivia, que ameniza, que conforta, que consola a dor. O mestre, o médico das almas, dedicou-se ao esclarecimento e assistência, orientação e amparo, revelando-se guia e modelo para toda a humanidade, convidando todos os homens a buscá-lo, oferece a recompensa do alívio para os aflitos e sobrecarregados. Então Jesus é esse médico famoso que vai estar sempre ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando, nos consolando. Esta é a doutora Anete Guimarães. Ela é médica, psicóloga e é espírita. Ela profere palestras por todo o país. E eu, assistindo uma palestra dela, escutei uma história de uma vivência dela na faculdade, na qual eu vou narrar aqui. Em uma aula de genética, o professor discorria a respeito da evolução das espécies, de Darwin. Ele apresentava a teoria de que o homem, através de sucessivas melhorias genéticas, foi ganhando as características que ele estava descrevendo, quando um dos alunos se levantou e tomou a palavra. Nós vamos nos retirar, em protesto à heresia que está aqui sendo veiculada. Somos crentes, evangélicos. E o homem, segundo a Bíblia, foi criado à imagem e semelhança de Deus, de maneira que aquilo que está sendo veiculado vai de encontro às palavras de Deus. E nós nos negamos a ouvir. O aluno, com mais um grupo, saíram da sala. O professor seguiu a aula normalmente, como se aquilo já tivesse acontecido antes. Os demais alunos ficaram paralisados e, após o término da aula, começou uma discussão entre pessoas que apoiavam aquela colocação e outros que eram contrários. As discussões entre os alunos se acirraram ainda mais, quando um rapaz disse: também, isso é que dá a deixar essas pessoas entrarem na faculdade de medicina. Quem é religioso não tem condição intelectual de acompanhar a ciência. Aqueles que acreditam nessas coisas deveriam de ser proibidos, porque demonstram incapacidade intelectual de acompanhar a aula. Doutora Anete Guimarães, já espírita na época, respondeu: não concordo. Acho que você está sendo totalitário em relação àqueles que desrespeitaram o professor. Eu sou religiosa e não tenho nenhuma incapacidade de acompanhar a abordagem da universidade. O aluno então disse: então você acredita nessas coisas, que o homem pode andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, curar leprosos? Todo mundo sabe que Jesus é um personagem inventado pela igreja para acalmar as massas. Doutora Anete retrucou: essa é a sua opinião. Jesus é um personagem histórico. Está aí nos livros de história. O aluno continuou: você sabe que a história é a versão dos poderosos. Aquele que está por cima inventa a história. Nada disso é real. História é história. A ciência é a física, a química
química, a biologia e a matemática. O resto é para ocupar aqueles que não conseguiram passar no vestibular de medicina. Doutora Nete continuou: você está sendo radical. O radicalismo traz o germe da ignorância. O aluno então propôs: vamos fazer uma coisa? Você acredita em Deus? Acredita que Jesus existiu? O que vocês acham? Eu acho que, como estamos em uma casa espírita, acredito que todos nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus. Doutora Nete respondeu firmemente: eu tenho certeza, existem evidências. E o aluno continuou: vamos fazer o seguinte, você acha que tem lugar para Jesus na sociedade moderna? Você acha que tem lugar hoje em dia para essas crenças absurdas? Doutora Nete completou: não acho absurdas, é a sua visão, a sua interpretação. O aluno: você topa uma aposta? Se você me provar cientificamente uma frase de Jesus, eu venho aqui e retiro o que disse. E te dou 30 dias para pensar. E digo a frase antes: vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Pois comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. Quero que você me prove como 50 arrobas com Jesus ficam mais leves. Então, 50 arrobas com Jesus é a mais leve? As pessoas à nossa volta riram e o aluno prosseguiu: não vem com filosofia para cima de mim, nem com psicologia, porque psicólogo é aquele que não conseguiu passar no vestibular de medicina. Para mim, ciência é a física, a química, a matemática, a medicina. O resto é resto. Meditando sobre o assunto, doutora Nete não tinha nenhuma ideia. E aí, 50 arrobas com Jesus ficam mais leves? Um grupo se aproximou para dizer que estava rezando por nós, para que Deus me inspirasse. Mas ainda não tinha chegado para mim nenhuma mensagem. Eu não tinha ideia do que iria dizer. Jesus falava por parábolas. A gente aprendeu com o Marcelo na semana passada que parábolas são metáfora, não é bem aquilo, é uma fantasia, uma história contada naquela região com situações daquela região. Se Jesus é quem Emmanuel disse que era, no livro A Caminho da Luz, que Jesus estava presente há 5 bilhões de anos na formação da vida, presidindo a organização do DNA, na formação do homem terrestre, que Jesus naquela época já era Jesus e já se passaram todos esses milênios, será que Jesus viria à Terra para usar figura de linguagem, sabendo que nós íamos fazer uma má interpretação? Jesus levou 1000 anos se preparando para a reencarnação na Terra e ficou muito pouco tempo entre nós. Somente 3 anos pregando os ensinamentos baseados no amor. Com esses míseros 3 anos, depois de uma preparação enorme, ele perderia tempo com figura de linguagem? Sabendo que no futuro estaríamos aqui discutindo se fica ou não fica mais leve? Será que ele usaria uma linguagem que pudesse ter uma interpretação dúbia ou disse exatamente o que queria dizer? Bom, esses eram os pensamentos de doutora Nete. Passaram-se semanas e ela se perguntava como enfrentar o assunto proposto. Quando foi participar de uma aula de farmacologia, que falava a respeito de medicamentos. O professor ia falar sobre analgésicos, medicamentos para o controle da dor. Ele disse que não poderia falar de analgésicos sem antes explicar o que é dor, e colocou-o no quadro. O que é a dor? A dor é um sinal fisiológico que caracteriza uma injúria celular,
visando a integridade do organismo pelo reflexo de retirada. Então, o que isso quer dizer? A dor é um sinal fisiológico, sinal de vida, sinal de saúde. Mas dor não é um sinal de doença? Se for, é um sinal patológico. Sinal fisiológico a gente usa para sinais vitais. Significa que você tem taquicardia, temperatura, pressão. Enquanto você tem esses sintomas, está vivo. Então, dor é um sinal de saúde. Como a dor acontece? Toda vez que as células morrem numa determinada quantidade, elas liberam algumas substâncias que os nervos leem e levam até o cérebro um aviso. As células estão morrendo. É um alarme que toca quando as células morrem em um determinado número, que coloca em risco o organismo. Tem o objetivo de fazer cessar qualquer estímulo ameaçador. Se eu coloco a minha mão em uma chapa quente, eu não fico pensando, meu Deus, está queimando a minha mão. Se eu deixar lá, eu vou ficar sem a minha mão. Então, o que a dor faz? Que eu retire a minha mão. E isso é fração de segundos, é automático. Eu coloco a mão e tiro a mão. Então, essas células, elas levam para o cérebro, me dizendo, ó, tira a mão, senão você vai ficar sem mão. Mas isso em fração de segundos. Então, é um sinal vital, fisiológico, e não de doenças. Se você não sentisse nenhuma dor, morreria. A doença é a morte da célula que ocasionou a dor. É a dor, pare o que você está fazendo. Esse é o objetivo da dor. É um aviso de preservação e de proteção. E o professor continuou. Tem pessoas que espetam o dedo numa agulha e fazem um escândalo, enquanto outras, que estão com câncer, se comportam com dignidade. Por quê? Será que... Qual que é o problema? Será que eu sinto dor igual a outra pessoa sente? Existem pessoas que sentem mais dor do que as outras? O que vocês acham? Que sim? Sim. Existem pessoas que sentem mais dor do que as outras, diante de um mesmo estímulo. Isso é ocasionado por uma região na medula chamada gate control, portão de controle. Então, tem uma regiãozinha lá na nossa medula que ela controla a dor. Quando esse portão ele está totalmente aberto, eu sinto totalmente a dor. Quando esse portão está 50% fechado, eu sinto 50% da dor. Quando 30%, 30%. Quando totalmente fechado, eu não sinto nenhuma dor. Isso é ocasionado porque o portão ele se abre e fecha. Mas o que faz com que o portão de alguns seja mais eficiente, mais fechado, e é uma área do cérebro que controla os analgésicos naturais que temos. Quanto menos liberadas substâncias, mais aberto é o meu portão. Essas substâncias se chamam endorfinas e encefalinas. Esse é um sistema que fica no nosso cérebro, que faz com que ele mande as substâncias para a minha medula e feche o meu portão ou abra o meu portão. Existe uma área do cérebro que é onde está esse sistema analgésico central, que é esse arqueocórtex. O que significa esse arqueocórtex? Todos nós temos, todo animal tem. Então, é um cérebro mais antigo. Arqueocórtex é o meu cérebro antigo, instintivo. Então, é ali que fica o sistema. Quando eu trabalho mais o meu arqueocórtex, mais dor eu sinto. Quanto mais eu trabalho o meu neocórtex, menos dor eu sinto. Já vou explicar. Arqueocórtex, cérebro mais primitivo, comum em todas as espécies. Assegura
ciência da espécie, mecanismo instintivo, parte antiga, parte arcaica. Então, é tudo que eu me assemelho ao animal, está lá no meu arqueocórtex. No neocórtex está a parte mais nova, que os animais têm, mas bem pequenininho. Nós temos bem mais amplo. Quando eu ativo mais o meu neocórtex, mais substâncias eu produzo, menos dor eu sinto. Quanto mais eu ativo o meu arqueocórtex, menos substâncias eu vou produzir, mais dor eu vou sentir. Tá? Então é lá nesse neocórtex que está a música, o teatro. O cachorro faz teatro, música, só se a gente colocar ele lá, ele não vai lá sozinho, né? Então é a parte do cérebro que ele não tem desenvolvida e nós temos. Quando eu sinto medo, ira, rancor, inveja, mágoa, vaidade, ódio, vingança, orgulho, todos filhos do egoísmo, eu estou ativando o meu arqueocórtex. Então, quanto mais eu me assemelhar ao animal, mais eu ativo o meu arqueocórtex, menos substâncias eu produzo, mais dor eu sinto. Por que será que quando brigamos, estamos com raiva, semanas depois eu sinto dor no meu estômago? Eu não liberei substâncias, eu não fechei o meu portão da dor, eu senti mais a dor, né? Por que será que quando eu sinto amor, alegria, quando eu estou com os amigos, ou quando eu estou na casa espírita, e se sem querer eu me machuquei e eu nem percebo? Porque eu estou ativando mais o meu neocórtex, mais substâncias eu estou produzindo, menos dor eu vou sentir. Então, quanto mais amor, mais fé, mais caridade, mais substâncias eu vou produzir, menos dor eu vou sentir. Então, vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. 50 arrobas com Jesus são mais leves? Eu estando com Jesus, eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu sinto rancor, eu sou egoísta? Não, né? Menos dor eu vou sentir, então. Quanto mais eu estou com Jesus, mais alegre eu sou, mais fé eu tenho, mais amor eu sinto, menos dor eu sinto. Então, quando Jesus falou essas palavras, ele não falou à toa, porque ele sabia exatamente como funcionava o nosso corpo. Ele sabia exatamente aonde que estava esse neocórtex, arqueocórtex, essas substâncias, tudo isso. Porque ele sabia que estando com ele, não sentiríamos dor. O que significa estar com Jesus? Se pesquisarmos as definições daqueles que estão com Jesus, vamos encontrar uma intensa atividade no nível neocórtex, concentrando ali sua atividade elétrica cerebral. E aqueles que estão com Jesus fecham o portão de controle na região da medula e sentem menos dor. Significa que quando estamos com Jesus, quando conhecemos Jesus, nossa intensidade muda, a temperatura muda, os interesses, tudo fica diferente, até a dor perde o sentido. Vocês acham que Jesus sofreu na cruz? Dor? Alguém agora, nesse momento, acha que Jesus sentiu as dores? Não. É óbvio que não. A história nos mostra outra coisa, mas ele não sentiu dor, porque Jesus era só amor. Jesus não tinha raiva, não tinha ódio. Então o portão dele da dor era aberto ou era fechado? Era fechado, totalmente fechado. Jesus não sentiu dor. Tire da
cabeça que Jesus sofreu dor física, porque ele não sofreu. As pessoas não conseguiam entender como os cristãos iam cantando para o martírio de serem queimados na fogueira ou devorados pelos leões na arena. Certamente que seus cérebros segregavam uma quantidade de endorfinas maior do que o normal. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Este sim sabia que era estar com Jesus. 50 arrobas com Jesus foram mais leves para Jerônimo Mendonça. Para quem não conheceu, ele é um exemplo de vida, de resignação, de amor, de esperança e fé. Teve artrite reumatoide, perda da visão, problemas cardíacos. Apesar das grandes dificuldades, ele sempre mantinha o bom humor. Jerônimo proferia palestras por todo o Brasil, carregado em sua cama. Trabalhava arduamente pelo ideal espírita. O gigante deitado só mexia a boca. Não via, não mexia nada do corpo. Sentia muitas dores. Ele tinha muitos problemas. Mas ele não demonstrava isso. Por quê? Porque ele estava com Jesus. Então esse é um grande exemplo de que 50 roupas, de que o fardo dividido com Jesus fica mais leve. Mas aí vem as nossas escolhas, o nosso plantio e a nossa colheita. Joana de Ângeles nos diz que na raiz de qualquer tipo de sofrimento sempre será encontrado como seu autor o próprio Espírito, que se conduziu erroneamente, trocando o mecanismo do amor pela dor, no processo da sua evolução. Procure a causa da dor e você encontra um mau comportamento. A dor, ela vem realizar a obra que não foi possível o amor edificar por si mesmo. Se hoje estamos sofrendo dores, vocês podem me perguntar, mas eu não fiz nada de errado. Por que eu estou sentindo essa dor? O que eu fiz? Eu sou tão boa, eu faço coisas boas, mas eu mesmo assim estou sentindo a dor. Será que o que o Cristiano está falando é tudo balela? Mas daí o Espiritismo vem para nos explicar a reencarnação. A lei de causa e efeito. Se eu faço algo de errado, algo volta para mim. Se eu estou agindo errado, algo de errado vai acontecer. Então, muitas vezes vamos pelos caminhos errados, pelo caminho da dor, que poderíamos ir pelo caminho da dor, e passamos de uma vida para outra, e isso segue com a gente, isso não vai ficar lá atrás. Eu fiquei com ódio de uma outra pessoa em outra vida, eu levo esse ódio para outra vida. Eu vou carregar essa mazela comigo, essa dor. Por isso se explica muitas dores no mundo, muito sofrimento, através da reencarnação. Joana de Ângeles continua no livro Plenitude. A conduta moral e mental dos homens, quando cultiva as emoções da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, impregna o organismo, o sistema nervoso, com vibrações deletérias que bloqueiam as áreas por onde se extrai a energia saudável, abrindo campo para a instalação das enfermidades. Graças à proliferação dos agentes viróticos degenerativos que ali se instalam, quase sempre as terapias tradicionais removem os sintomas, sem alcançarem as causas profundas das enfermidades. Se hoje eu estou sentindo dor, não adianta ir lá tomar o remedinho, passou o efeito do remédio, volta a dor. Eu tenho que ir fundo, eu tenho que saber qual é a causa dessa dor para eu resolver o problema, para eu me livrar dessa dor. O uso de antidepressivos dobrou na última década. Desde 2008, a venda no Brasil subiu 48%. Estima-se que em 2020, a depressão será a segunda doença mais comum no mundo,
Em 2030, o transtorno psiquiátrico já ocupará a primeira colocação à frente do câncer e da AIDS. A cura não está apenas nos medicamentos. É necessário uma mudança interna. É necessário a reforma íntima. Sem nos melhorarmos, não adianta se entupir de remédio. É absurdo a quantidade de remédios controlados que são vendidos por dia em uma farmácia onde eu trabalho. É uma pilha. E os médicos só dão o remédio para o alívio, não indicam a solução. Temos que procurar a solução. Antidepressivos, remédio para dormir. Se eu não estou dormindo, algum problema tem. Alguma coisa errada eu estou fazendo. O medicamento ele vai ajudar, mas ele não vai resolver. Que meu patrão não escute, senão não dá conta. Mas é assim. Se a gente não procurar outros medicamentos, como a música, a companhia de um animal, a conversa com um amigo, andar num dia ensolarado, fazer meditação, acupuntura, andar, caminhar, tudo isso produz endorfinas, encefalinas e outras substâncias que nos fazem bem, não só o medicamento. Reiki, meditação, massagem, né? Tudo isso também é remédio. Também podemos estar aí à disposição. Fluidoterapia, passe, o atendimento fraterno, procurar a casa espírita para poder compartilhar aquilo que está nos incomodando. Não vai talvez resolver o que precisamos daquela dor, mas vai aliviar. A educação do pensamento, a disciplina dos hábitos, a segurança das metas são os recursos hábeis para o logro, sem os quais as terapias e técnicas se tornam paliativas, sem resultarem solucionadoras. Então é só um paliativo, o medicamento é só um paliativo, né? Eles não vão resolver o meu problema. Em alguns casos, o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Às vezes, sofrer ainda é o melhor remédio, porque através da dor vamos parar os nossos erros, frear as nossas atitudes erradas, através da dor que vamos progredir. Enquanto sofre o homem, menos se compromete, demorando sem reflexão de onde partem as operações de reequilíbrio. É comum a mudança de comportamento para pior quando diminui os fatores afligentes. Então, quando a nossa dor às vezes diminui, às vezes eu esqueço do culto no lar, eu esqueço da casa espírita, eu esqueço dos compromissos, das responsabilidades que eu assumi para melhorar a minha dor. Eu dei uma melhoradinha, opa, já posso escapar. Não é assim. Volta. Com certeza volta. E às vezes volta pior. Então a dor, ela diz, pare. Pare o que você está fazendo, que está errado. Volte para o caminho certo, que vai melhorar. Busque a causa da dor e do sofrimento e encontre um mau comportamento. A fim de expressar a recuperação, eis que se inverte a ordem dos acontecimentos, sendo a dor o meio de levá-lo de volta ao amor, por cuja trilha se faz pleno. O homem tem de lutar com o problema do sofrimento. O oriental quer livrar-se do sofrimento, expulsando. O ocidental procura suprimi-los com remédio. Mas o sofrimento precisa ser superado, e o único meio de superá-lo é suportando-o. Aprendemos isso somente com ele, o Cristo crucificado. Vós todos que vergais sob o peso do fardo de vossas provações, ou que chorais em silêncio, aconteça o que acontecer, não desespereis, nunca. Lembrai-vos de que nada sucede sem causa. Quase todas as nossas dores vêm de nós mesmos, de nosso passado, e abrem-nos os caminhos do céu. Isso quem disse foi Leon Denis. Leon Denis, ele foi quem prosseguiu com a doutrina espírita depois que Kardec desencarnou.
livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a gente acha muitas respostas para o nosso sofrimento, para as nossas dores. Quem lê este livro, lá no capítulo da dor, eu quando fui ler, eu fiquei maravilhada, porque Leon Denis era um poeta. E quando ele fala da dor, ele fala com uma magnitude que você tem vontade de sentir uma dor. Dá vontade de você ter uma dorzinha. Porque maravilhosa que é a dor para nós, os espíritos que estamos aí no caminho do progresso. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Toda cura sempre é uma autocura e o Evangelho de Jesus é a farmácia. Quais são os medicamentos que Jesus prescreve para nós? A terapêutica do Cristo nos propõe medicamentos de uso contínuo. Aqui é só alguns, tá? Porque se for enumerar de A até Z, todos os medicamentos que Jesus nos propõe, não tem como nós terminar hoje. O primeiro deles é a fé. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Este alguém que tocou Jesus era uma mulher que havia 12 anos estava com uma hemorragia ininterrupta e que ainda havia gasto tudo o que tinha com médicos e remédios sem conseguir a cura. É possível imaginar a aflição e desespero desta mulher? As dores provocadas pelas cólicas contínuas, sem falar no preconceito existente na época em relação às mulheres no período menstrual. Acreditava-se que elas se tornavam espiritualmente impuras nesta fase e por isso não podiam tocar as pessoas, nem tampouco ser tocadas. Jesus caminhava espremido entre a multidão e aquela mulher enferma e desesperada, mas ardente na fé, foi ao encontro do Mestre e, sem que ele visse, tocou na barra de sua roupa e imediatamente o sangue parou de escorrer. Jesus afirmou que alguém o havia tocado, pois sentiu que dele se desprendeu uma força, um poder. 12 anos de sofrimento foram liquidados em talvez não mais que 12 segundos de contato com Jesus. Ela se apresentou a ele e lhe contou a razão pela qual havia tocado suas vestes. E como havia sido curada, Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. O mestre não diz que ela foi curada porque o tocou, mas porque teve fé. E fé é um sentimento de confiança que se deposita na realização de uma determinada coisa. Com a fé, você aglutina forças divinas capazes de alavancar a cura das doenças mais atrozes. A saúde é um processo de busca, de conquista. Tenhamos fé em nossa caixinha de remédio lá em casa. Outro medicamento de uso contínuo é a prece. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como o alimento indispensável que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Assim diz Emmanuel. Ore e confie, o médico Jesus está atento e por perto. Emmanuel nos fala no livro O Consolador. Então, cultivemos a oração para acalmar as nossas dores. A oração não vai nos curar, talvez, se o problema for pequenininho, quem sabe, mas vai nos ajudar a ter força, a levantar, a suportar, porque Deus sempre estará ouvindo as nossas preces.
Outro medicamento de uso contínuo é o perdão. Com o perdão, você se limpa de mágoas e culpas e se livra de vibrações energéticas prejudiciais à sua saúde. Quando curava, Jesus frequentemente dizia aos enfermos: Filho, perdoados estão os seus pecados. Sem a melodia do perdão, não pode existir música nos sentimentos. Esquece todas as ofensas e não deixeis que em ti te fira, te irrite. Se abrires as portas da revolta, por elas adentrará o magnetismo do ódio, o qual desagrega as energias benfeitoras que o amor fez reunir em teu coração. A desculpa, nesta hora, é o amparo contra as investidas das sombras. Seu travesseiro é um grande terapeuta. Consulte-o para avaliar se antes de qualquer remédio você não está precisando mesmo reconciliar com teu irmão, solicitando perdão para os teus atos. Que tal darmos o primeiro passo, formulando uma oração em benefício daqueles a quem prejudicamos? É assim que iniciaremos a nossa cura sob as bênçãos do médico Jesus. Alguns palestrantes contam uma história que aconteceu com Chico Xavier e o seu cachorro. Chico Xavier tinha um cachorro e esse cachorro já era meio velhinho e doente. E Chico ia trabalhar, ia para a casa espírita, ia para o trabalho mediúnico, às vezes chegava tarde em casa, 2, 3 horas da manhã, e ainda ia lá cuidar do seu cachorrinho. A sua irmã, vendo todo aquele sofrimento, todo aquele trabalho com o cachorro, resolveu dar um jeito no cachorro. Foi lá e matou o cachorro do Chico. Acabou com o cachorro. Chico Xavier ficou muito magoado. Vocês imaginam Chico Xavier, que era um ser super iluminado, magoado? Pois é, Chico ficou muito triste. Mas ele não reclamou, não falou nada para sua irmã. E aquilo foi passando. E um dia Emmanuel chegou para Chico Xavier e disse: você tem que resolver esse problema da mágoa com a sua irmã, porque está atrapalhando o serviço mediúnico, está atrapalhando a psicografia. Essa mágoa tem que sair aí do seu coração. E ela está causando um problema sério de saúde em você. E Chico Xavier, mas como que eu vou resolver? Ela foi lá e matou meu cachorro. O que eu vou fazer? O que a tua irmã mais quer na vida? Dê um presente para ela. Ela mata o meu cachorro e eu ainda tenho que dar um presente para ela? Emmanuel disse: isso é receita de Jesus, não é minha. E Chico abaixou a cabeça e disse: se é de Jesus, né? Vamos obedecer, né? Se a receita é dele. E foi lá e comprou uma máquina de costura. Na época a máquina de costura era muito cara, ele não ganhava muito, fez em 300 prestações e foi lá entregar essa máquina de costura para a irmã dele. Quando ele entregou essa máquina de costura para a irmã ficou muito feliz. E dela, do coração dela, do peito dela, se desprendeu uma energia muito grande que foi de encontro ao coração do Chico Xavier. E essa energia curou, aliviou um problema no coração que Chico Xavier veio a ter mais tarde. Então vejam só o que a mágoa pode fazer conosco e o que o perdão pode resolver. Um simples perdão pode resolver grandes dores, pode nos curar. Outro medicamento são 2: amor e caridade. Eles andam de mão dada. Amar é a mais excelente terapia para a erradicação de nossos males. Hoje já se comprova cientificamente que o amor é um potente indutor da função imunológica. Pesquisas demonstram que pessoas voltadas a trabalhos altruístas vivem por mais tempo, graças aos anticorpos espirituais que o amor projeta em nosso cosmo orgânico. Dar e receber amor, cultivar boas amizades, representa uma proteção para a nossa
temos uma sensação de bem-estar incrível. A alegria de viver nos invade e torna nossos dias mais felizes. A caridade é curadora, porque nos tira do isolamento, mata a nossa solidão existencial, mata a nossa depressão. Dar um pedaço de pão, ou mesmo um simples aperto de mão, um olhar a quem está perdido na multidão de problemas, pode fazer milagres pela nossa saúde e pela saúde do nosso próximo. Fomos criados por Deus para o amor. Curar é limpar toda a carga mórbida que se acumulou em seu corpo físico, e somente o amor é capaz de fazer essa drenagem nas camadas mais íntimas do nosso ser, pois amor é harmonia, é pureza, é vida gerando vida. Só o amor cobre a multidão de pecados. Um grande exemplo de amor foi Irmã Dulce, esta alma bondosa da Bahia. Para quem não conheceu ou não sabe a história de Irmã Dulce, ela era uma irmã, uma freira, lá na Bahia, e que cuidou daqueles que ninguém queria, né? Foi lá, catou todos os mendigos, as pessoas que precisavam de auxílio, e fundou um hospital dentro de um galinheiro. Tinha um galinheiro lá, ela resolveu do galinheiro fazer um hospital. Irmã Dulce foi uma grande alma caridosa que existiu no Brasil. Mas poucos sabiam que Irmã Dulce foi diagnosticada com enfisema pulmonar. Tinha 70% da capacidade respiratória comprometida. Subia e descia as ladeiras de Salvador, atrás daqueles que ninguém queria. Morreu aos 77 anos. Destes, 30 anos foram respirando com apenas 30% do pulmão. E então, 50 arrobas com Jesus, são ou não são mais leves? Então, para encerrar, eu vou passar um vídeo com uma música. Eu agradeço a paciência de todos vocês e que a gente possa usar esses medicamentos de Jesus que estão aí à nossa disposição, que possamos trazer Jesus para a nossa vida, para o nosso íntimo, porque Jesus é isso, Jesus é o médico das almas, Jesus é vida, Jesus é amor, Jesus é a nossa cura. Por isso, que possamos procurar Ele e estar com Ele sempre, em todos os momentos da nossa vida, sejam eles alegres ou sejam eles tristes. E muito obrigada.
do estertor de